Olá pessoal, graça e paz, obrigado a você que mais uma vez está aqui conosco no Vocação Podcast. É uma honra nós podermos estar aí na tua casa, no teu círculo, né, Hélio? De relacionamento. A gente já se sente aí da família. Fazendo parte do seu sábado. Exatamente. Semanal. Sábado, 3 horas da tarde. Você que está nos acompanhando pelo canal da igreja, talvez você esteja acompanhando um pouquinho mais tarde, né? A gente está soltando 8 horas no canal da igreja. No canal da igreja, isso. O nosso às 3. Mas se você estiver no canal da igreja, você pode nos acompanhar no canal oficial do Vocação, @Vocação Podcast, isso no Facebook, no YouTube, no Instagram, Spotify, você consegue nos acompanhar. E você consegue ver primeiro os episódios lá no Vocação, tá? Lá no YouTube do Vocação. Então, 3 horas a gente já está soltando, você consegue acompanhar mais preciso, aí, mais rápido. E hoje, com essa presença ilustre de mais do que pastores, mas amigos, que é o Nelson e a Rose. Obrigado pelo convite, tá, Nelson? De ter aceito o convite. Obrigado, Rose. São pessoas que... quando eu conheci, eu passei a admirar demais. Acho que nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui durante a entrevista, mas uma família de Deus, pessoas que transmitem o Espírito Santo, e eu acho que é importante a gente trazer essas pessoas para nós nos espelharmos. Mas antes disso, queria deixar aqui o nosso agradecimento para o Secate Estofados, né? Nosso patrocinador que tem colaborado com esse projeto aqui. Você que está precisando fazer alguma reforma aí no teu estofado da tua casa, se você estiver precisando fazer a reforma do teu sofá, da tua cadeira do papai, encosto de cama, banco de moto, cabeceira, banco de moto também faz. Não é o trabalho oficial dele o banco de moto, mas ele faz também. Então, você que está precisando de fazer alguma reforma, fica aí o telefone dele, tá? DDD 18 981 34 86 49. Vou repetir. 18 981 34 86 49. William Secati, mais de 12 anos de profissão. Eu tenho certeza que vai poder contribuir o máximo aí com o que você precisar. Nelson e Rose. 36 anos de casado. Muitos desafios nesse período, né? Muitos. Como que é ser casado há 36 anos? Fala para essa juventude que está nos acompanhando aqui, como é ser 36 anos casado? Olha, eu sempre digo assim, eu sempre começo assim, né? Quando eu tenho oportunidade de falar sobre casamento. Ninguém que começa um relacionamento e pretende ter uma esposa, família, filhos, e está namorando, ele projeta o caos. Muito pelo contrário. Quando você está namorando, você está sonhando. E você não imagina, você não pensa nos percalços que você vai ter na sua jornada. Você nunca pensa nisso. Não para pensar nisso. E normalmente ninguém pensa nisso. Quando você começa a jornada, é que você vai começar a se deparar com situações que você nunca viu, que você nunca viveu, que você não quer para a sua vida, mas acontece. E normalmente não tem ninguém para te amparar. Cada um vem de uma casa, de uma família, cada um da sua forma de viver, cada um leva o seu pouquinho que tinha lá para o seu relacionamento, embora às vezes lá o relacionamento era ruim, não era bom, não era legal. Não vai ser assim. Por quê? Quando você planeja, você sonha, você tira tudo que é ruim. Você não coloca não vai acontecer isso. Não coloca. Então é muito desafiante. E eu sempre que tenho a oportunidade de falar assim, gente, só Deus. Porque você não consegue muitas vezes arrumar sozinho. Hoje nós chegamos aos 36 anos, graças a Deus. Eu não gosto. Se eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, eu falo, não, graças a Deus. Deus nos ajudou. Deus prepara pessoas quando você se proponha a buscá-lo e colocar ele no relacionamento, ele prepara pessoas para te ajudar, para fazer entender. Pessoas de Deus, eu falo pessoas de Deus, entendeu? Então, chegar aos 36 anos, você encontra as pessoas
que conviveram comigo muitos anos atrás, depois você não vê mais, ele fala assim, você continua casado? A pergunta fala, você continua casado? Sim. Com a mesma pessoa? Sim, com a mesma pessoa. Por quê? Está se tornando raro. Está se tornando raro. Que era o que eu ia falar. Eu acho que hoje em dia... E não é impossível. Hoje em dia é difícil a gente ver, principalmente os casais mais jovens, conseguirem esse tempo tão duradouro. Eu acho que é muita perseverança, né, Rose? O que você acha? Com certeza. Uma coisa que logo no início de casamento aconteceu é o que o Nelson disse. Nós viemos de famílias diferentes, costume diferente. Qual foi a primeira barreira que nós encontramos? A minha família, se tem aniversário de alguém... Lá tem o tal do comunitário. O que é o comunitário? É aniversário de alguém e junta a família toda. Cada um traz uma coisa e vamos fazer o aniversário. E na família do Nelson, eles não ligam nem para dizer parabéns. Aí, de início, eu disse, mas que família é essa que eu fui cair? E eu dizia para ele, mas meu filho, não é assim. A gente tem que comemorar, a gente tem que estar junto. Isso é besteira, Rose. Isso é besteira. Não é besteira. Porque hoje ele vê diferente. Hoje já é bem diferente. Não vou dizer que é todos os anos, né? Mas tem ano que ele compra até um presente para mim. Olha só. Também 36 anos aprendendo, né? Então, quer dizer, foi coisa que a gente construiu juntos. E eu sempre digo que se não for isto aqui, não vai para frente. Se nós conseguimos esses 36 anos, foi aqui. Então, você pode falar mal de... Aí fala mal e fala isso só porque o Nelson... Opa! Se alguém pode falar mal dele, sou eu. De fora, não. Não. E eu, tanto é que eu chamo ele do quê? Tesouro. Já me deu um trabalho que vocês não conseguem fazer ideia. Nós vamos falar um pouquinho Mas hoje, trabalho. Ele é uma bênção. Mas ele é o meu tesouro. E chegamos aos 36 anos. E que Deus conceda muitos outros anos de casamento para vocês. Com certeza. E às vezes as pessoas falam assim, que legal, 36 anos. Mas continua tendo problema. Não é a perfeição, nunca vai ser. Eu atingi a perfeição, ela atingiu a perfeição. Não. Aprendemos muito e continuamos aprendendo. Entendeu? Às vezes ela olha para mim e fala assim, você continua ogro ainda nesse aspecto aí. Vai fazer o quê? E aproveitando essa questão de sempre ter dificuldade, como que é o momento em que se decide pelo casamento? Vocês sentem que estão prontos? Vocês têm a visão de que é algo a ser construído, o momento certo? Como que é essa decisão? Hélio, tem uma coisa muito fantástica que eu acho que só pode ser de Deus. Por quê? Quando você encontra uma pessoa e começa esse relacionamento, tem aquilo que se chama amor. E eu creio no amor. Eu creio que as pessoas se amam e a gente encontra a pessoa que a gente vai amar. E ele é tão fantástico, e como eu disse agora há pouco, quando você começa nesse ambiente de amor planejar, você não coloca problema, você coloca só aquela coisa romântica, linda, maravilhosa, de princesa e príncipe mesmo, de castelo, nós vamos vencer tudo, ninguém vai nos parar, entendeu? Só que a gente esquece do ogro, né? Do ogro. Então, esse aspecto que se cria quando você encontra uma pessoa, essa coisa chamada amor, ela te direciona e ela é linda e maravilhosa. Só que ao mesmo tempo dá a impressão que ela te cega. Pra você ter uma ideia, só para você entender o contexto que eu estou colocando. Nós casamos, a gente não tinha geladeira, a gente não tinha televisão. E não estava preocupado com isso. Comprava um pouquinho de carne todos os dias. E não estava preocupado com Deus isso. ia dando a porção porque diária, nós íamos construir isso. Você está entendendo? A força dessa coisa, não é substância, você não toca, né? Dessa coisa chamada amor, ela é muito forte. E ela é fantástica, porque ela te direciona e não te mostra falhas, não te apresenta falhas, e você crê nesse relacionamento, você crê que você ama e ela te ama e você vai construir,
E quando você faz a escolha, em função desse aparato que o amor cria sobre a nossa mente, sobre o nosso ser, a gente escolhe. Então você não para muito para pensar se você vai conseguir ou você não vai conseguir. Porque é muito forte esse sentimento. Esse sentimento suplanta todos os outros. Então, vamos junto, vamos. Ah, mas pode... Não, a gente não para pensar nisso. Então a escolha, quando existe verdadeiramente o amor, você não pensa em obstáculos. Então ele constrói essa certeza. Vamos. E foi o que aconteceu conosco. Éramos muito grandes, éramos muito diferentes. Mas existia amor. Só que ao longo do tempo, o que vai acontecer? Os obstáculos, as dificuldades. E eu sempre falo isso quando eu tenho oportunidade. Eu falo assim, o que acontece? Um obstáculo aqui, uma rusga aqui, um mal entendido aqui. Teu coração é puro no início, porque esse amor cria uma pureza. Aí gruda um negocinho aqui, aí de repente o coração começa a virar de ferro. Por quê? Vem um detalhezinho aqui, gruda outro aqui. Aí você fala assim, não tem mais coração não. Amargura, rancor, entrou, juntou. Esse relacionamento acho que não vai virar mais não dá não. Não conseguimos se entender mais. Mas aí vem a coisa mais fantástica. O amor está lá, mas ele foi encoberto. Eu falo sempre isso. Aí nós encontramos Jesus. Aí ele arranca toda aquela cara. Limpa. Aí você fala assim, eu amo ainda. Por que eu falo isso? Porque a gente chegou no limite, tipo assim, vou embora, não dá mais, não tem mais jeito. E ele entra e faz tudo novo. Aí fala assim, não, o amor sempre esteve lá. As circunstâncias, os obstáculos que foram criados, que não foram resolvidos, que eu não sabia como resolver, ela não sabia como resolver, que causou isso. Porque no início existia essa aura do amor, da perfeição, e nós tomamos a nossa decisão. E estava certa, era correta. Mas não contávamos o quê? Com os percalços no meio do caminho. E ninguém nos treinou, ninguém nos ensinou. Vocês foram aprendendo. Foram aprendendo. Vida, né? Aliás, não aprendemos, porque chegou uma hora que falou assim, não dá. Não sei lidar, nós não sabemos lidar com isso. Não vai dar para lidar. Mas o Evangelho é fantástico, é maravilhoso. Glória a Deus por isso. Ele mostra um caminho, fala, não tem jeito sim. Aí ele vai arrancando todas aquelas cascas que foram criando. Existe amor ainda. Aí eu falo hoje eu posso olhar para ela e falar assim, eu te amo. Aprendi a falar isso. Eu te amo. Eu ainda te amo. E vou continuar te amando. Porque Deus consegue preservar isso. Então, quando você começa com Deus um relacionamento de amor, Ele preserva ao longo da vida. Agora, quando você começa sem, você vai ter dificuldade e você vai achar que não tem saída. Mas tem saída. Então, as decisões nós tomamos em função desse amor que existia. E era real, era verdadeiro. Mas coisas acontecem, mas Ele tem o poder de restaurar, de transformar tudo isso. Já vi que a conversa hoje vai ser profunda. E tudo começou lá no interiorzão do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Vocês são de Dourados. Dourados, eu trabalhava numa emissora. Você disse pra mim que você não é de Dourados. Não, eu nasci em Carapó. É. Deve ser um abraço pro pessoal de Carapó. Que vão assistir, Carapó. 30 mil habitantes, cidadezinha gostosa, maravilhosa. Que legal. Tá? Mas é próximo ali de Dourados? É tipo assim, dá 30 quilômetros de Dourados, entendeu? Eu nasci num sítio perto de Carapó, nunca morei em Carapó. Entendi. Com 7 anos, nasci num sítio em Carapó. Meu pai chegou a me levar para a escola primeiro ano, para ir em Carapó. Aí com 7 anos a gente mudou para... Estudei em escola rural também um período. Aí a gente se mudou para Dourados e lá eu me formei. E lá vocês se conheceram? Lá que nós nos conhecemos. Foi no FUT, lá na praça, dando volta na praça? Não, bem diferente. Mesmo trabalho. Verdade. Eu trabalhava numa emissora de TV... numa transmissora de TV, uma transmissora da TV Bandeirantes, e ela também trabalhava. Eu trabalhava na área técnica e ela trabalhava na parte do escritório, que era a parte comercial. Entendi. Se conheceram, namoraram, casaram, isso tudo lá em Dourados. Sim, lá em Dourados. Mas aí teve um processo, né? Muito grande. Por quê? Porque Nelson José...
Nelson José, ele tá? Nelson o tesouro. Nelson José, ele tinha algumas diferenças, porque ele não falava. E aí, eu conheci ele, e um dia teve uma festa na emissora, e todos foram, né? Nós fomos, e depois que terminou, vamos dividir. Quem dá carona para quem? Fulano leva um, leva outro. E eis que restou para mim quem? Nelson José. Aí eu dei carona para a pessoa, né? Aí no meio do carro. Como é que chamava o seu carro? Não, pula essa parte. Aí, como é que chamava o seu carro? Depois eu quero saber o nome do carro. A audiência está curiosa. Pula essa parte. Pirata, era um Fusca que só tinha um olho só. Fusquinha pirata. E aí amarelo, tá na família até hoje, acredita? Olha só. E aí nós estamos indo. E desceu um, desceu outro. Restou quem? Nelson José. Aí eu olhei para ele e disse, moço, onde é que você mora? Aí ele disse, pode continuar. Eu continuei, né? E vai. Olhei para a criatura, nenhuma palavra. Foi nada. Mudo, entrou nada. Mudo, saiu calado. Nada. Aí eu virei e disse para ele, você não fala? Aí ele olhou para mim, fala. Achei que ele ia balançar a cabeça. Não, ele disse, fala. E aí a gente seguiu, né? Aí eu olhei pro rapaz, dei aquela olhadinha assim. Falei, mas não é que ele é bonitinho, né? Rapaz bonitinho, né? Aí tá. Aonde eu paro? Eu moro na outra rua. Parei em frente da casa dele. Aí eu falei, bom, agora ele vai dar tchau, lá, né? Obrigado. Desceu outro carro e foi embora. Verdade. Esse foi o primeiro encontro de vocês. Foi. Lá no Fusquinha Pirata. Deixei ele na casa dele e fui embora, né? Aí, a partir daquele dia... Eu vou falar uma coisa aqui. Eu sei que alguém, de repente, vai dizer assim, nossa, mas isso é muito feio. Não, isso não é muito feio. Por quê? Porque eu quero falar sobre libertação. Eu, desde muito novinha, eu tinha um problema, eu estou em processo de cura. Eu tinha uma coisa muito feia, que hoje, infelizmente, muitas pessoas têm. Eu era muito soberba. Eu tenho, eu faço, eu posso, não preciso de ninguém. Você veio de uma família de posse? E eu. Não. Mas eu era assim. Para simplificar, uma coisinha pequenininha. Eu morava em um bairro que não tinha asfalto. E em frente da minha casa tinha um ponto de coletivo. As pessoas vinham tudo para pegar o coletivo ali. Pegava o coletivo. E eu saía de manhã, eu olhava, eu falava, não vou sair agora. Cheio de pobre no ponto de coletivo. Verdade. Eles vão querer carona, vão encher o carro de barro. E eu esperava o ônibus passar para mim poder sair. Então, desde pequena, eu já tive esse... Nós somos em 8 irmãos na minha casa. Então, minha mãe dizia assim, hoje vamos comer ovo. E eu dizia, eu não como ovo. E cresci assim, e fui crescendo. Trabalhava numa emissora de televisão, trabalhava numa rádio, trabalhava num jornal. Pronto. Eu precisava do que mais? E era uma época que a mídia, a televisão ainda tinha um destaque. Nossa, quem trabalhava era os senhores da verdade, né, Nelson? A televisão era os senhores da verdade. E outra coisa para as pessoas em casa. Eu não gostava de gente gorda. Verdade. Não. Quando eu olhava uma pessoa, eu falava, meu Deus. Eu grávida o que, Nelson? De 4 meses. 54 eu pesava 50 quilos, 52 quilos. Era tipo um Caco Antibes. Mais ou menos. Mais ou menos. Tem horror a pobre. E aí, eis que, de repente, surgiu um amor por Nelson José. Um pobre. O pobre. Ah, não, Gui, mas vamos ser sinceros. Ele só tinha 2 camisas e andava de bicicleta. Verdade. Vamos ser sinceros.
Agora é o momento Chiquinha defendendo o seu Madruga. O pai dela tirava sarro, porque ia namorar, quando a gente começou a namorar, ia namorar todos os dias, né? E eu descia a pé, tava longe a pé pra ir namorar. Aí ele zoava, falava assim, lá vem o Nelson com a camisa azul dele. Só tinha essa camisa para namorar. Era duas, mas as duas eram azuis. E eu sei que de repente surgiu um amor por Nelson José. Você tá entendendo o que eu acabei de dizer agora? Como é que você, com uma história dessa, quer casar? Pois é. Tá entendendo? Hoje, o amor é uma coisa fantástica. Hoje, para a juventude atual, é inadmissível isso, não, mas a nossa história foi essa. E eu sei que de repente comecei a namorar Nelson José. Mas eis que aí começou os problemas. Porque Nelson José... Aí um dia disse a eles, Nelson, vamos... Eu trabalhava na televisão e ele também. Só que eu participava das... né? E ele era mais a parte técnica, né? Eu disse, Nelson, vai ter uma festa? Vamos? Aí ele disse, vamos. Aí o que eu fiz? Conta essa parte. Comprou uma camisa. Azul. Uma camisa? Uma camisa, Gui? O que eu fiz, Nelson? Você comprou enxoval, né? Eu comprei uma calça, comprei o sapato, comprei o cinto, comprei uma camisa, mandei cortar o cabelo e comprei um perfume. Reformou o Nelson José. E falei, agora vai. E busquei ele em casa, todo arrumadinho, e fomos para a festa. Eis que ele entrou na festa mudo e saiu calado. E quando eu saí da festa, eu olhei para ele. Perdão. Quando eu olhei para ele, eu disse para ele, mas por que você não conversou? Conversa chata. Era a festa da emissora? Não, era uma outra festa. Não, era um lançamento lá. E falei, tá bom, vamos. O tempo passou, um dia eu chego na casa dele e vou entrando e o pai dele vem saindo. Meu sogro, que já faleceu, o vô trabalhava de armador, né? Era armador, meu sogro. E meu sogro passa por mim, eis que eu senti um cheiro conhecido. O que ele fez com o meu perfume caríssimo? Deu pro pai. Deu pro pai dele. E o pai dele, vai trabalhar com o meu perfume. O que faz um armador? Aquele que constrói... hoje você compra pronto, mas aquelas armações para você encher de concreto, amarração dos ferros, aquela das barras, a caixa, aqueles... isso, que você coloca dentro da armação da caixa de madeira e enche concreto, aquelas armações. Lá era feito na mão, né? Agora você compra pronto, aquelas treliças, né? Uhum. Eis que eu passo pelo sogro e falei, gente, lá foi meu perfume. O armador mais cheiroso do Mato Grosso. Aí eu pergunto para Nelson José, Nelson, o que aconteceu com o perfume? Ah, não gostei não. Deu pro pai dele. Tudo bem, vida que segue, né? Vida que segue. Só que Nelson José tinha um problema muito sério com alcoolismo. Mas Nelson José não bebia uma cerveja. Ele bebia várias cervejas. E não era só cerveja. Ele tomava o que ia aparecendo. Pinga. O que aparecesse ele tomava. Você quer ver ele ficar ruim? É se ele tomasse o quê? Whisky. Aí ele ficava... Só que meu pai era alcoólatra. E eu tinha vergonha disso. Porque meu pai era alcoólatra. Só que quando você conheceu o Nelson, ele já tinha problema com o alcoolismo. Sim. Começou com 16 anos. Eu ia te perguntar isso. Começou então desde cedo? 16 anos começou. E o que levou a isso? Oportunidades ou... A família? Olha, o ambiente que eu entrei para trabalhar, meu primeiro trabalho foi em marcenaria. Depois eu trabalhei na floricultura e depois eu fui trabalhar na emissora. A emissora eu entrei com 17 anos por aí. Foi lá que 16 para 17 anos. Lá que eu tive contato com álcool. Porque lá todo mundo bebia. Eu comecei a trabalhar lá, eles saíam, terminavam o expediente e todo mundo bebia. E eu comecei a entrar em contato com álcool. O ambiente que te levou, então. Isso. Mas já era... Eu digo que eu já estava propenso a isso, então o ambiente só deu uma ajuda só. Entendi. A experiência com álcool, meu avô também era alcoólatra, meu avô bebeu muito,
A minha família falava assim, seu avô nunca perdeu safra. Mas quando vendia a safra, ia para a cidade, só voltava com o dia de plantar o próximo, porque gastava tudo. Entendeu? Sempre teve problema com álcool. Meu pai não tinha, minha mãe também não, meu irmão não tem, só eu tive problema. E você diria que o teu problema foi um problema grave, Nelson? Gravíssimo. Como é que foi a realidade? Talvez a Rose também poderia complementar isso. Esse é o grande problema que eu te disse agora há pouco, com relação a iniciar um relacionamento cheio de amor e chegar a um ponto que não tem mais o porquê, não tem mais razão de ser. Puro alcoolismo. Estritamente alcoolismo. Entendeu? E o alcoolismo não deixa você se desenvolver. Você sonha, projeta, você grita, você quer, mas você não desenvolve, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas por quê, Nelson? Porque ele não tinha como você ficar um dia sem o álcool, é isso que você quer dizer? Praticamente nem um dia ficava. Entendi. Quando eu estava aqui, já estava aqui com 20, cheguei aqui com 23 anos. Em Araçatuba, você quer dizer? 23, 24 anos. Eu bebia praticamente todos os dias. Você veio por uma demanda da empresa? De trabalho. Não, eu vim atrás de trabalho. Atrás de crescimento profissional. Porque a minha emissora lá, ela começou a trazer pagamento, ela teve problema grave financeiro. Entendi. Falei, vamos para São Paulo. Porque tinha uns meninos que trabalhavam comigo que tinham aprendido também e veio para São Paulo. Então eu vim para Prudente e depois inaugurou aqui e vim para cá. Mas em busca de crescimento. Oportunidade de crescimento profissional mesmo. Aqui você trabalhou na TVI. Afiliada ao SBT. 26 anos. Mas ele te atravanca, ele não deixa você desenvolver. Então aqui, mesmo você mudando de ambiente, mudando de amizades, você continuou no vício? Do mesmo jeito, pior ainda. Era praticamente todos os dias. Quando chegava final de semana era pior ainda. Porque começava sexta, sábado, virava a noite de sexta, chegava só no sábado, durante o dia só. E você bebia em boteco? Você bebia em casa? Boteco. Então ficava ausente da família todo final de semana? Boteco. Saía e voltava só tarde da noite, todo dia, ou quando virava a noite, voltava todo dia. E tinha alguma razão? Era para você simplesmente se divertir? Não, era algo que você já fazia automaticamente? Automaticamente, era como se fizesse parte da minha vida. Hábito, meu. Era hábito. É quase como era uma necessidade social. Era uma necessidade. E como é que era isso, Rose? Como foi a tua experiência nesse auge? Então, aí nós nos casamos, né? E quando nós fomos ficar noivos, ele foi e disse assim, eu vou na sua casa pedir você em casamento. E eu disse, não, mas eu não quero casar com você. Ele falou, não, mas nós vamos casar. Eu já estava grávida, dos 2 meses. Aí eu fiquei grávida. Ficou grávida. Aí, vamos casar. Eu disse, não, casar eu não caso. Casa e não caso, e casa e não caso, e casa. E aquela confusão. Ele disse, não, eu vou na sua casa falar com teu pai e com a tua mãe. E foi na minha casa. E eis que quando ele chega na minha casa, minha mãe, Dona Bela, que ela com certeza vai assistir, oi mãe, estou contando sua história. Um abraço, Dona Bela. Obrigado por estar aqui conosco. E aí, ela chegou, sentou na frente dele e falou, olha meu filho, eu sou uma pessoa muito sincera e eu não vou te vender a mercadoria enganada. Essa aí era eu, né? Essa aí não lava, não passa, não cozinha, não lava nem a roupa dela, não sabe fritar um ovo. Mas entregou a capivara assim. Se você quiser levar, meu filho, leva. Mas nunca diga que eu te vendi a mercadoria enganada. Não lavava roupa, mas em compensação só tinha 2. Então era pouca também. As 2 camisas azuis. Tava certo. 2 camisas azuis. Vou reafirmar de novo. Dá pra entender o poder do amor? Caramba. E aí você disse o quê? Aí você disse o quê? Eu ensino ela. Ele tá tentando até hoje. Mas ele vai conseguir. Ele é um rapaz persistente. Não é, amorzinho? Tem mais uns 36 pela frente. 36 pela frente. E aí casamos. E aí começou a grande luta. Que é tudo que ele já falou. Um ótimo esposo nunca levantou a mão para mim. Nunca. Nunca bateu num filho nosso. Nunca deixou faltar alimento dentro de casa. Mas ausente. Era só isso. Porque a noção de não faltar alimento é a noção do homem da casa. Provedor, né? Eu aprendi assim.
A minha responsabilidade é fazer a compra. É isso, é trabalhar e não deixar faltar. Tá reclamando do quê? Tem comida aí? Eu pago aluguel? Só. Você não tem uma outra forma de pensar. É isso, você é isso. Eu vou repetir de novo. Isto que é fantástico no Evangelho. O Evangelho te abre a mente, te transforma. Você fica errando. Você sabe que você está errando, você sabe que você está num relacionamento ruim, péssimo, mas você não tem outra forma de pensar, você não tem outra forma, não tem outra saída. Você não sabe o que fazer, como fazer. Como assim você é diferente? Eu fui forjado assim, eu fui formado assim, eu vi acontecer assim. Meu pai era um homem muito trabalhador, muito honesto. Muito honesto. Mas esse aspecto de abraçar meu filho, não tinha. Isso meu acaba sendo filho, transmitido. Minha amada esposa, eu amo a minha esposa, aquele relacionamento, aquela unidade. Não, era o homem da casa. Simplesmente o homem da casa. Era aquele homem que não chorava, que não tinha emoção. Nada, né? Nada. Você tem que ser assim, você vai ser assim. E foi o que eu aprendi. Eu vivi assim, eu vivi assim. Assim, a minha casa foi o meu espaço de aprendizado. Como é que você é diferente? Aí eu saio para a rua, tenho os meus relacionamentos e bebida. De boteco. O que você aprende? O que você desenvolve? Boteco você sonha, você muda a economia, a política, você faz tudo boteco, bebendo. Aí passa o efeito da bebida, aí você cai na realidade. A realidade é o quê? Quem é você? Você não é nada. É alcoólatra. Você é um alcoólatra. Entendeu? Você não consegue mudar esse modelo. E eu acho, Nelson, fazendo um adendo, isso que você está falando, eu acho que isso acaba sendo levado para todo tipo de dependência, né? Dependência química em drogas, dependência emocional, todo tipo de dependência. Por quê? O que ela acabou de falar? Ele não falava. Altamente introspectivo. Quando eu bebia... Falante. Entendeu? Aí eu achava que eu ficava mais extrovertido. Mas isso mudava alguma coisa na minha vida? Não. Só que chegou uma fase da vida que se tornou dependência. Quando eu saio do álcool, que eu tenho um encontro com Jesus, eu estou prestes a entrar em depressão. De procurar médico, ter receita médica, comprar já um medicamento para tomar e não tomei. Entendeu? Ô Nelson, e você comentou agora do alcoolismo. Você consegue definir a linha do alcoólatra pro que bebe socialmente? Tem uma linha aí, em que momento que a pessoa passa, ela fala assim, olha, a partir de agora sou um alcoólatra, não consigo sair mais desse... Eu tenho uma historinha para definir isso. O bar que eu bebia, que eu saía todos os dias para beber, tinha um senhor que passava uniformizado, ele passava no bar, tomava uma cerveja e ia embora. Todo dia? Todo dia. Eu estava lá, ele passava, tomava uma cerveja e ia embora. Eu não conseguia fazer isso. Nunca consegui fazer isso. A hora que eu começava era até ficar embriagado. Ou pelo menos passado. Entendeu? Não era uma cerveja. O bar que eu frequentava não bebia, não vendia bebida destilada de dose. Como eu todo dia frequentava, estava lá, eu comprava uma garrafa de 51 de cachaça e deixava ela só para mim. Porque aí eu tomava minha cerveja, tomava cerveja junto com a minha cachaça. Durava 2, 3 dias, 4 dias, uma garrafa de 51. Meu Deus. Tá entendendo? Terrível. E eu tinha uma família, tinha casa, e ela estava lá. Mas eu, na minha concepção, na minha forma de pensar, estava tudo bem. Estava lá o dinheiro para fazer a compra, eu estava lá, eu dormia na minha casa, eu tinha lá meus filhos, eu pagava aluguel. Você perdia dia de trabalho por conta do alcoolismo? Nunca perdeu um dia de trabalho. Entendeu? Então, acho que a minha vida não foi pior, eu falo assim, foi muito ruim emocionalmente para mim e para eles todos. Mas não foi pior financeiramente e materialmente falando, porque eu não perdi emprego, eu não cheguei a
faltar ou ser demitido por isso. Mas cheguei a dormir na rua, passar a noite na rua, em função do alcoolismo. E o desafio deve ter sido gigante. Para ela? Muito grande. Só que eu acho uma coisa tão interessante, que o Evangelho é tão maravilhoso, mas é tão maravilhoso, que hoje eu consigo contar o testemunho nosso sem sentir dor, sem sentir... Às vezes eu me ouço falando, eu paro e digo, mas fui eu que passei por isso. Só que voltando um pedacinho só, eu, quando jovem, eu gostava muito de ler carta, búzio, tarô, mas eu atravessava a cidade. E quando foi um dia, tira sorte, menina, eu era viciada. Horóscopo de jornal, até o dia que eu trabalhando no jornal, me desculpem os jornalistas, mas eu descobri que eles pegavam a revistinha de há 3 anos atrás e colocavam. Aleatório, embaralhava lá, hoje a sorte é essa. Aí eu fiquei revoltada, falei, não, nunca mais eu leio. Aí me disseram, tem uma mulher que se você for da casa dela, ela fala com quem você vai casar, ela conta a tua vida inteirinha. Falei, e ela mora onde? Falou, mora em tal bairro, um bairro vizinho do meu. Vamos na casa da mulher. Cheguei lá, a mulher demorou. Abre a porta. A mulher tinha um livro preto. E veio com o livro preto na mão. E ela tinha um cabelo comprido. E ela tinha uma saia comprida. Falei, perdi. Eu tinha um pavor de crente que vocês não conseguem fazer ideia. Ah, cartomante era crente. Eu não sabia. Não era cartomante. Não era uma serva de Deus. Te pregaram uma peça. E quando eu entro, que ela entra na sala, que ela bateu o olho em mim, falei, ai, tinha alguma coisa nela que... Tô perdido. Falei, agora, ela olhou bem para mim e disse assim, você, tinha umas 4 na sala, ela falou, você. Ela falou, sim, é você, por favor. Aí eu fui, cheguei perto dela, ela foi e disse assim, Deus manda te dizer assim, que ele tem um projeto com a tua vida e que você vai se tornar um vaso na mão dele e que ele vai te levar por muitos lugares e que através da tua vida muitas vidas te chegarão na presença dele. Eu ouvi, eu olhei nela, falei, a senhora é louca. Nem de crente eu gosto. E passei a mão na bolsinha e fui embora. A partir daquele dia, aonde eu fosse, aparecia alguém e dizia assim para mim. Entregava uma profecia. Jesus te ama. Não, era só Jesus te ama. Jesus te ama. E eu falava, mas que perseguição. Esses crentes não têm o que fazer. Aonde eu estivesse, aparecia alguém e dizia, Jesus te ama. E os anos foram passando, casei com o Nelson José, tivemos a primeira filha e ele é alcoólatra do mesmo jeito, saímos do Mato Grosso do Sul, viemos para São Paulo, até que Nelson José veio parar em Araçatuba. Estamos aqui há 30 anos. 30 anos estamos em Araçatuba. E aqui Nelson José veio... 34 anos. Aí veio, começou a trabalhar na TVI, e aí... vida que segue, sempre para o pior. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tinha uma convicção comigo, hoje eu sei que era Deus, só que eu tinha uma certeza que um dia a nossa história ia mudar. A minha sogra, por falta de não conhecer Jesus e ver o meu sofrimento, porque eu criei praticamente as 3 crianças sozinha. Porque ele nunca foi presente, ele nunca estava em casa. E minha sogra um dia ligou para mim e disse assim, Rose, abandona o Nelson. O Nelson vai morrer numa sarjeta, o Nelson não tem mais jeito. Larga dele, vem embora. A gente te ajuda a cuidar das crianças e larga ele. Você tinha quantos filhos, né? Já tinha os 3. Os 3 já. Já tinha os 3. E aí,
Eu fui a Laísa muito pequena. A Laísa era bebê. Só que aí eu disse, mas se eu já vim até aqui, eu vou continuar. E eu nunca tive ninguém. Hoje, sempre que eu prego, sempre que eu falo para o grupo de mulheres, eu digo, é muito bonito hoje nas igrejas que tem o grupo para isso, de oração, de ajuda. Eu não tinha ninguém, porque eu não conhecia Jesus. Eu não tinha ninguém para conversar, eu não podia ligar para a mãe para contar o que estava acontecendo, eu não tinha sogra para ligar, porque ela nunca foi muito Era assim. você e você. Era eu e eu. Mas eu disse, eu vou vencer. Esse dia eu fiz uma pergunta para o Nelson, e ele disse para mim, você está carente, Rosa? Eu falei, não, é só uma pergunta. Eu disse para ele assim, Nelson, qual é a minha maior virtude? Qual é, Nelson? Perseverança. Eu não conheço a palavra não. Não deu certo hoje? Eu tento amanhã. Não deu certo depois de amanhã? Mas no outro dia eu tento de novo. E eu disse, eu não vou desistir de Nelson José. E nós vamos vencer. E ele vai se livrar do vício e ele vai chegar aonde nós tivemos que chegar, ele vai chegar. Esse tempo eu não conhecia Jesus ainda. Aqui em Araçatuba, fui parar no centro espírita. Olha, tudo que vocês conseguirem imaginar que uma pessoa pode fazer para tirar uma outra do vício, eu tenho carteirinha. Eu tentei tudo. Banhos que você pensar. Ele tomava. Banho de pipoca, de tudo. Tudo que você imaginar. Picão, pinhão, tudo que você imaginar. Tudo. Vela, a vela não podia apagar. Tudo, mas tudo que vocês conseguirem imaginar, eu fiz. Desculpa te interromper, mas nesse momento você já tinha ciência de que você era um alcoólatra inveterado. Já havia uma busca para se libertar. Você estava tentando sair desse processo. A gente estava tentando. Isso foi natural, Nelson, ou foi por ver o sofrimento da esposa e da família? Porque já começou a me incomodar. O incômodo era meu já. Não conseguia me libertar. Acontecia assim. Eu bebia. Aí passava o efeito. Eu tinha consciência do que tinha acontecido, o estado que eu estava ficando, o que acontecia comigo. Eu vou parar, vou largar. Isso era de manhã, na ressaca, né? Dava 6 horas da tarde, tava o Nelson lá, de novo. Você está entendendo? Eu já tinha esse processo de busca de libertação, eu já tinha consciência que estava me prejudicando. Entendeu? Já estava ruim, eu precisava achar um caminho de libertação. Mas foi totalmente errado, não funcionou. Mas aí então foram dois lados. Você estava tendo essa consciência e ela também tendo essa consciência. Os dois estavam vendo que era um problema, mas ainda não estavam buscando. Não tinha solução. Não. Mas aí, como Deus já tinha dito lá atrás que ele tinha um plano na nossa vida, eis que aconteceu o quê? A gente morando em frente do trabalho dele, tudo certo, tudo bem, ele bebendo, mas estava indo. Um dia ele chegou em casa e disse para mim, Rose, nós vamos mudar dessa casa. Eu disse, mas nós vamos mudar para onde? E por que nós vamos mudar? Ele falou, não, que aconteceu umas coisas, então nós vamos ter que mudar. Aí eu disse para ele, mas nós vamos mudar para onde? Ele falou, para um bairro que chama Palmeira. Eu falei, eu não conheço nem o Corinthians, dirá o Palmeira. Vocês estavam no Jardim TV. Aonde? Sim. Aonde fica esse bairro? Ele falou, é perto de um bairro que chama São José. Falei, vamos lá, né? Fomos lá ver a casa. Meu querido, você não faz ideia a casa. A casa era simplesmente terrível. Assustadora. E aí eu disse a Nelson José, meu querido, nós vamos morar aqui quanto tempo? Eis que ele me disse, uns 3 meses. Amorzinho, quantos anos nós moramos na casa? Quase 20. Quantos meses? Uns 20. Moramos 21 anos na mesma casa. Eis que, na frente da casa morava uma senhorinha, bem pequenininha, baixinha, e eis que toda noite ela saía. E eu comecei a me incomodar. Mas onde ela vai, será aí? Mas ela é uma senhorinha, ela vai aonde? E eu comecei a observar ela. E eis que um dia choveu. Eu falei, hoje ela não sai. Choveu,
abriu o portão, saiu com a sombrinhazinha e a bolsinha aí. Todo dia. Todos os dias. Um dia estou eu varrendo a frente da casa, ela atravessa a rua e vem. E chega e diz assim para mim, bom dia. Eu disse para ela, bom dia por quê? A palavra de Deus diz o quê? Luz e treva. Não pode. Ela era luz e eu era treva. E ela começou a querer puxar assunto. Eu moro ali. Eu falei, o que eu tenho com isso? Nesse nível? Sim, nesse nível. Eu era endemoniada. Eu era terrível. Aí ela voltou. E como o Nelson costuma dizer, nós louvamos a Deus porque ela não desistiu. Mesmo eu sendo boca dura e mal educada, ela não desistiu. Ela ia embora, passava 2 dias, ela voltava. E batia palma. Até o dia que eu abri a porta, eu falei, deixa ela entrar. E ela entrou e eu nunca me esqueço. Ela disse assim para mim, Rose, minha filha, eu tô vendo que você é sozinha, que você não tem uma mãe, que você não tem ninguém, é só você com essas crianças. E eu tenho visto que o teu marido, ele bebe, eu vejo o estado que ele chega, e assim, você não quer ir na igreja? Falei, não, eu não gosto de crente. Igreja? Não quero saber. Ela foi embora. Passava 2 dias, ela voltava de novo. E um dia ela chegou, o José estava deitado no chão da sala, naquela situação. Abandonado. Ela foi lá, botou a mão na cabeça dele e orou por ele. E eu fiquei olhando aquilo. Ela foi embora. E os dias foram passando. Foi passando. Chegou um dia que eu falei, essa época eu já estava esgotada. O sofrimento estava demais. Ele saía do serviço e eu não dormia. Porque eu passava a noite imaginando o que fizeram com ele na rua, aonde ele está, o que aconteceu. Era frio, ele não chegava. E eu passava madrugadas na janela, olhando lá em cima para ver se ele vinha. Esperando o Nelson chegar. Desculpa. Fique à vontade. Só que ele não vinha. Então chegou um ponto que eu esgotei, eu estava muito esgotada. E eu fui e disse assim, eu vou um pouco para a casa da minha mãe, vou dar um tempo na casa da minha mãe. Sua mãe era da onde? Lá do Mato Grosso do Sul, Dourados. Arrumei as malas, coloquei no sofá, eis que quem chega na hora? Dona Dirce. Dona Dirce. Vocês vão viajar? Aí eu disse, eu e as crianças. Isso aí era meu José. Caído lá. Isso aí, comigo não vai não. Só vou eu e as crianças. E ela parou no meio da nossa sala e levantou o dedo. Quando ela levantou o dedo, eu notei que tinha coisa diferente. Ela bateu o dedo assim em mim e disse assim, quem tu pensas que és? Para falar assim de um ungido meu. Só que na minha cabeça, que Deus é esse? Como é que chama o bêbado de ungido? Esse negócio é coisa esquisita. E ela foi e disse isso. Ele é ungido meu. Me perdoem, tá? É meio puxado essa parte. Aí, ela pegou e disse assim para mim, Rose, minha filha, escuta o que eu vou te falar. Me dá 1 semana que eu vou falar com Deus. E durante essa semana, Deus vai fazer alguma coisa na vida de vocês. E em 1 semana eu volto aqui. E nós vamos conversar. Falei, bom, não tinha mais nada a perder mesmo. Já estava louca da cabeça. Já tomava um verdinho para dormir, um amarelo para acordar, um laranjadinho. As crianças tudo perturbadas. A situação estava terrível. E aquilo, Rose, era como uma separação, de certa forma. Não, para mim, eu não estava desistindo dele, mas eu precisava dar um susto nele, para ver se ele acordava para a vida. Entendi. Sim, no meu entendimento era isso. E passaram-se os 6 dias. Só que no 5º dia, ela foi em casa e disse assim para mim, Rosa, vamos na igreja? Mas quer saber de uma coisa? Não
Não tem mais nada a perder mesmo? Ah, na igreja dos crentes. E fui. E cheguei na igreja, sentei. O pastor começou o culto, o pastor está falando lá na frente. E o pastor disse assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmo 37, 5. Eu escutei aquilo. Mas peraí, se eu entregar a minha vida para ele, ele vai mudar a minha história, vai mudar a minha vida, ele vai mudar tudo. Falei, opa! Começou a interessar, né? O pastor disse assim, e agora nós vamos orar. Mas lá no centro a gente não orava. Eu não sabia como que orava. Falei, bom, o que eles fizerem eu faço também, né? Todo mundo joelhou. Eu joelhei também. Por que o centro? Porque a gente chegou até a fazer trabalho dentro de casa. Uma senhora ia lá fazer trabalho dentro de casa. Nunca a gente ia no centro espírita. Mas tinha uma senhora que incorporava e de vez em quando ela ia em casa. Na minha casa, na nossa casa. E a gente achava fantástico. Vai nos libertar, vai nos ajudar. Tomava uma garrafa de café na noite e quase um maço de cigarro fumava. Enquanto estava incorporado. Era um grito de desespero da família, né? A gente, tinha o desejo, tinha vontade de se libertar. Sim. E tinha essa promessa. Só não conhecia os meios. Não. Sim. Aí, fui na igreja, dobrei o joelho e disse, Senhor Jesus, eu não conheço o Senhor. Mas esse homem aí falou que se eu entregar minha vida para o Senhor muda ela. Ó, o Senhor sabe do meu marido, o Senhor sabe como é que está lá em casa, o Senhor sabe... Se eu entregar, ele falou que o Senhor vai mudar. Amém? Amém. Levantei e sentei. Falei, opa, não terminei ainda. E o culto, voltei e joelhei de novo. E fui e disse assim, Senhor Jesus, eu chamava ele de Senhor Jesus. Senhor Jesus, falar uma coisa para o Senhor. Eu estou sentindo um negócio gostoso. Mas eu estou sentindo uma coisa tão gostosa dentro de mim. E eu quero pedir uma coisa para o Senhor. Nunca mais deixe eu sair da sua casa. Muito obrigado. E sentei. Meninos, o pastor não olhou para mim, não falou comigo nada. Nada. E eu começou a me dar um negócio, uma coisa, sabe assim, uma coisa que eu nunca tinha sentido. Terminou o culto, fui embora para casa, cheguei em casa, o Nelson chegou. Rose, onde é que você estava? Nelson, fui na igreja dos crentes. Nelson, mas é gostoso lá, e contei tudo para ele. Falei para ele, vamos lá? Ele falou, vamos. No outro dia, arrumei, foi para a igreja. Ele foi bêbado, mas foi. Sentou lá atrás, escutou. E saímos da igreja e disse para ele, e aí, Nelson, você gostou? Bando de ignorante. O pastor fala bicicleta. Como que você quer que eu me junte com um povo desse? Meu José. E os dias foram passando. Eu sei que acho que no terceiro ou quarto dia, a irmãzinha não veio para me levar para a igreja. E eu tô pronta. Falei, mas ela não vai vir não, ela tá atrasada. Falei para minha menina, vai lá e fala para ela que nós estamos prontos. Minha menina voltou e falou, mãe, ela falou que hoje não tem, não. Falei, como é que é? Não tem hoje? Ela falou, não, mãe. Ela falou que não é todo dia que tem. Falei, vou lá na casa dela. Fui atrás dela. Cheguei lá e falei, como é que a senhora me chama para ir para a casa de Jesus? E agora que eu... Uma sede daquelas, né? Querendo ouvir a palavra, né? Como é que a senhora me fala que hoje não tem? Ela falou, não, minha filha, mas não é todo dia que tem culto. Falei, não. A senhora se vira. Arruma uma igreja para mim, que eu quero é na igreja. Ela falou, mas na minha igreja não tem, minha filha. Mas se você vai aqui, está inaugurando uma igreja hoje, vai lá. E eu fui. E foi lá que eu aceitei Jesus. O terceiro culto que eu voltei, eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu não sabia nem abrir a Bíblia. E Nelson José começou a ir. Começamos aí. Aí um dia eu falei, Nelson, você não vai aceitar Jesus? Ele falou, mas ninguém me convida. Quer fazer o apelo, né? Falei com o pastor foi, fez um apelo e ele pulou lá na frente, aceitou Jesus. Voltamos para casa. No outro dia, saiu, bebeu, chegou
acho que dos piores que ele tinha bebido. Chegou e disse para mim: Rose, a partir de hoje não bebo mais. O que os bêbados fazem? Dizer que não vai beber mais. Você já tinha ouvido isso várias vezes, né? Só que o pastor tinha dito no culto: sabe por que a tua vida não muda? É por causa da tua língua. É por causa da tua boca. Você fala muito, você reclama de tudo. E eu sentada na primeira cadeira. Tudo que ele falava eu concordava. Só paulada. Porque era eu. Uhum. Aí eu parei e falei: peraí. Tem alguém nessa igreja que me conhece e contou para ele. Era nada, era o Espírito Santo. Pois eu sei que eu acho que foi uma das maiores lutas que eu travei na minha vida, foi a língua. Ela coçava dentro da minha boca. Para me dizer o quê? Você já falou isso quantas vezes? E ó, engoli seco, mas não falei. E ele foi para a igreja, fomos para a igreja no outro dia. E para a honra e glória do nome do Senhor, 27 anos. Ele nunca mais botou uma gota de álcool na boca. Glória a Deus. Não teve tratamento, não foi internado, não tomou remédio. Só levantou a mão e entregou a vida para Jesus. Eu quero aproveitar, fazer uma pausa aqui para agradecer você que está conosco até agora aqui na sintonia. Acho que está sendo abençoado, assim como nós aqui também estamos sendo, né, com a vida desse casal, Nelson e Rose. Mas queremos também pedir que você nos abençoe, que você compartilhe esse material, que você curta e se inscreva no nosso canal. Lembra de ativar o sininho no YouTube. Se você ativar o sininho, toda vez que a gente entrar com um novo material, né, você é comunicado. Você vai receber a informação. Então, ajude a fazer com que esse podcast possa alcançar outras vidas. Nós contamos muito com você. É importante que você compartilhe esse material, que você comente aqui para nós, porque é uma maneira do YouTube também entender que o canal está fazendo sentido. É relevante, né? Que o vídeo é relevante, que a mensagem é relevante e vai ser entregue para mais pessoas. Então, se a história que a gente está contando aqui, se ela serve, tá? Você está vendo o significado para a sua vida, compartilhe com mais pessoas, deixa chegar mais pessoas, e a partir disso, isso depende da curtida, isso depende do comentário, isso depende de você interagir com a gente, tá? Então, vai lá, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho e etc. E você quiser que desejar nos abençoar financeiramente, você também tem aí a disponibilidade via QR Code, tá? Então vai ficar um QR Code aí na tela, você pode fazer uma doação para esse trabalho especificamente, para os custos aqui da nossa manutenção. Para você que está nos ouvindo, talvez no Spotify, o nosso Pix é o DDD 18 997 37 90 63. É inclusive o nosso canal direto de WhatsApp, tá? Você quiser entrar em contato conosco, contar o como você está sendo abençoado por esse canal, nós temos esse canal de WhatsApp, tá? DDD 18 997 37 90 63. Você entra em contato conosco, deixa sua mensagem. Acho que é importante a gente ter esse feedback, né? Entender até quanto isso aqui está abençoando a sua vida. E também dizer do Secate Estofados, que está apoiando esse projeto. O Secate que trabalha com todo tipo de reforma de estofados, de sofás, de cadeiras, de poltronas, tudo que se relaciona a espuma e tecido, o Secate pode ajudar, inclusive fazer móvel sob medida. Talvez aí na sua casa você pense em fazer um sofá numa situação bem específica, ele também faz, tá? Então, DDD 18 981 34 86 49, Secate Estofados. Obrigado, William. Você que está nos acompanhando e quiser ser um patrocinador desse canal também, procure a gente, tá? Entre em contato conosco, você pode explorar esse espaço com a tua marca, você será muito bem-vindo a esse time aqui, que nós estamos vendo na conversa o quão abençoador e esse é o nosso objetivo. Então, uma missionária vizinha foi usada pelo Espírito Santo para transformar essa família há 27 anos sem 27 anos sem álcool. 14 passos, atravessou a rua e nos alcançou. Glória a Deus por isso. E o mais interessante,
Nós não ficamos na igreja dela. Nunca fomos na igreja dela. Qual era a igreja Nos ganhou para Jesus, nos deu apoio depois da conversão, novo convertido, nos apoiou muito. Somos muito gratos pela vida, não simplesmente por ter nos alcançado, mas o apoio que ela deu depois da chamada, de ter nos alcançado. Continuou nos ajudando e nós não ficamos na igreja dela. Nós fomos para uma outra congregação perto da nossa casa e não ficamos na dela. Mas ela nunca nos desamparou. Nunca. E nunca cobrou, tipo assim, mas vai na vocês, igreja. Jesus, Não. E vocês não foram para mim. Nunca. Era uma pessoa fenomenal. Partiu para Jesus já e com certeza está com ele. E está recebendo os galardões lá de todo o trabalho. Com certeza. A gente mesmo fala assim, se a dona Disto chegar lá e a gente chegar e não estiver lá, tem uma coisa errada. Que é isso? É impossível ela não estar lá. Que legal. Então toda essa história foi numa congregação. Sim. Aí nós fomos para essa congregação. Que estava iniciando aquele Que dia estava lá. iniciando naquele dia. Na semana. Legal. E aquela pastora que nos batizou, fizemos o batismo lá, eles nos batizaram tudo. Não ficamos muito tempo, Não, um ano e meio, 2 ficamos anos. um ano e meio. 2 anos. E eis que um dia Deus envia uma pessoa na nossa casa e entrega uma palavra para nós, e diz que Deus estaria nos arrancando daquele igreja que estávamos e queríamos para uma outra. E lá o nosso ministério começaria lá de baixo, tijolinho por tijolinho. E assim foi. E aí nós fomos para uma outra igreja e lá ficamos por quase 20 anos, né? 20 anos ficamos nessa outra Quase igreja. 20 anos, 27, uns 18 anos deu. Uns 18 anos. E nesta igreja que nós fomos, chegamos lá e logo de entrada, aquela coisa, a gente novo convertido, o pastor vira e diz assim para o Nelson: Irmão Nelson, o senhor vai dar aula na escola dominical. Mas a gente não sabia o que era escola dominical. E aí o Nelson disse: mas pastor, mas como? Ele só tinha uma Bíblia que ele tinha ganhado ainda, não tinha um livro, nada. E ele disse: mas e agora, Rose? Falei: se Deus falou que vai, você vai. E vamos orar. E hora ele começou a dar aula, e vai dando aula. Chegou um dia o pastor vira e diz assim para ele: irmão Nelson, o senhor agora vai fazer o programa na rádio. Aí ele foi e disse: pastor, mas eu não tenho carro, eu não tenho moto, eu não tenho como chegar na rádio. Ele olhou para ele e disse: missão dada, missão cumprida, isso é problema seu, se vira. E assim foi. E do nosso, dava um jeito daqui, um jeito dali, a gente chegava e fazia o programa. Mas o que é fantástico, eu acho maravilhoso quando eu falo, porque quando Jesus fomos alcançados e você se converte, você começa, a mente vira uma coisa, dá uma abertura fenomenal, né? Coisas que você não imaginava. Como é que pode? Por exemplo, hoje eu passo pelos lugares, ou logo depois que eu me converti, comecei minha jornada, passava nos lugares e falava assim: como é que eu entrava nesse lugar aqui? Como é que eu passava a noite? Como é que eu entrava, passava a noite nessa cabeça de porco aqui? Como é que era isso? Porque aquilo fazia sentido para a minha vida. O que eu era, o que tinha em mim, o que me acompanhava, o que conduzia a minha vida, fazia sentido, era aquilo ali. Aquilo ali fazia sentido. Aí Jesus entra, abre a mente e fala: meu filho, tem outra jornada, tem outro caminho, tem outras perspectivas. E começamos essa nova jornada, ou seja, a mente se abre, um desejo enorme de conhecer mais e mais, porque eu morava perto da Coca-Cola. Aí a primeira congregação nossa era umas 5, 6 quadras, ficamos 2 anos. Saímos dali e vamos para o Belém. Assembleia de Deus Belém. De Deus. Lá na Porangaba? Na Porangaba. Sim. Ali se constrói. Recebam profecia, você vai para um lugar que nós recebemos. Vocês vão construir a sua vida espiritual de tijolinho por tijolinho. E lá foi feito assim. Lá eu aprendi, lá eu fui ensinado, lá me designaram para ajudar, para colaborar, entendeu? Lá eu cresci, fui me desenvolvendo. Só que a profecia que a gente recebe é assim, tem tempo determinado. Tem tempo determinado. Ficamos lá, os 18 anos. Só que chega uma hora que fala assim: não vai se cumprir mais não. Deus deve ter esquecido. Esqueceu. Né? Passou tantos anos, estava né? legal lá, estava tranquilo, estava bom. Eu, minha esposa, meus filhos tudo ali, participando. Eu também participando, ela participando também.
18 anos ali, tranquilo, falei, Deus, acabou. De repente começa a mudar tudo. Deus começa a incomodar. Meu Deus. E lá, eu me desenvolvo espiritualmente, eu cresço, aprendo. Guilherme, eu saía lá do Palmeiras, perto da Coca, ali na Porangaba, eu ia a pé, nós íamos a pé. Escola dominical, uma hora de caminhada. A gente andava a pé. Você não tinha locomoção. Não tinha carro, não tinha nada. Era tinha os irmãos que nos ajudavam. Não tinha nem bicicleta. Não tinha. Tinha uns irmãos que nos davam, mas não tinha carona todo dia. Entendeu? Tem uma irmã que a gente sempre é grato a ela, que é a irmã Elza, que está conosco até lá na nossa congregação hoje. A gente é grato a ela porque ela nos ajudou muito. Quando podia, dava carona para a gente, levava a gente. Mas não tinha todo dia. Mas o desejo de congregar, o desejo de estar próximo de Deus, era tremendo. A gente ia a pé. Eu levava a minha filha, que agora tem 27 anos, nas costas. Tanto é que a gente passava sempre no mesmo caminho. Uma senhora, ela era pequenininha, ela tinha 1 ano e pouco. Aí a senhora falou assim, vocês não querem um carrinho? Nos levou na casa dela, nos deu um carrinho para a gente levar a menor para congregar. Que a gente não tinha. O que aconteceu? Nós nos convertemos, mas não mudou nada financeiramente. A vida continuou a vida. Isso que as pessoas não entendem. Hoje em dia, o que se prega é o contrário, né? As pessoas não entendem isso. Eu falo assim, resumindo, antes de chegar para Jesus, eu entregava meu pagamento para a agiota e pegava outro cheque para trocar. Entregava meu pagamento e pegava outro cheque, porque eu estava pagando o anterior. Literalmente assim. Estava nessa condição. Farmácia tinha caixas e caixas de remédio em cima da geladeira. Todo mês tinha farmácia para pagar. E eu chego para Jesus. E aquela alegria do Espírito, com aquela coisa maravilhosa. E o agiota? Na porta. Nelson? Nada. Lá. Minha vida financeira é a mesma. Eu tive problema com dízimo. Pagar dízimo. Um dia, essa aqui sou eu. Minha esposa. Essa sou eu. Uma coisa que a gente sempre teve, tem até hoje, melhorou muito isso, de sentar e conversar. A gente senta e conversa, discute, fala, entendeu? A gente discutia e brigava mesmo. Agora não, agora a gente senta e discute. Fala, conversa sobre o que está vendo, o que está acontecendo. Aí ela chega, Nelson, você tem que tomar uma atitude, porque eu era o provedor, eu era tomar atitude. Eu paro assim e falo assim, tá bom, eu vou fazer. Vou começar a dizimar. Não que estava sobrando. Devolver o que não é meu. Porque não estava sobrando. Mas eu vou começar a fazer. Uma decisão. Aí hoje, a hora que eu conto, eu falo assim, gente, meu salário não mudou, não pulou de 2 mil para 4, 6 mil. Continuou o mesmo. Mas a farmácia desapareceu e o agiota, não sei como. O sobrenatural, né? O agiota desapareceu. Aquele dia que eu tomei a decisão de dizimar, nunca mais na minha vida eu parei de dizimar. Nunca mais eu parei. Íamos a pé. Não faltávamos à escola dominical, não faltávamos culto. Porque logo que a gente chega lá e eu começo a frequentar, a gente começa a frequentar, o pastor me chama para ajudar na escola dominical. Porque eu não faltava. Eu estava lá, toda a escola dominical estava lá. Não faltava. O desejo de aprender, de congregar, de estar ali. Por quê? A minha mente mudou, a minha vida mudou, foi transformada. O nosso relacionamento mudou. Continuei na mesma casa, porque depois que eu me converti, fiquei mais 20, quase 20 e poucos anos na casa. Entendeu? Então, 21 ficamos lá, mas foi logo que a gente chegou lá, uns 4 anos, 5 anos depois a gente se converteu. Ficou mais 15 anos na mesma casa. As dificuldades continuaram acontecendo, mas Deus foi resolvendo outras. Foram aparecendo? Foram, mas Deus foi dando solução. Aí Deus abre a minha mente. Eu queria saber de estudar, eu queria resolver o mundo, mas não queria aprender o mundo. Era isso que eu ia te falar. Eu estava esperando para a gente tocar nesse assunto. Hoje você é bacharel em Direito. Sim. Conta para nós um pouquinho sobre essa história de um ex-viciado em álcool que quase perde tudo. Que pulava o muro no 3º ano colegial para ir tomar cachaça. Porque eu tinha lá 17, 18 anos, né? Então começa com 16, eu estou fazendo o colegial, o 3º ano colegial lá.
antigo, né? E começa a pular o muro para tomar cachaça. Como que esse homem se formou em direito? Aí tá. Não quero saber mais estudar, não volto mais, não quero saber, não volto mais passar de aqui, voltar a estudar? Não quero saber. Me converto. E o evangelho é essa coisa maravilhosa, ele amplia, fantástica, ele amplia, ele modifica tudo. É por isso que as pessoas não entendem que quando a gente fala Jesus tem a solução para todas as suas causas. Não tem como você ter uma vida em Cristo falando Deus cuida disso, Deus cuida daquilo, Deus não cuida. Deus cuida de tudo, os mínimos detalhes. Coisa que a gente nem pensa, ele está cuidando. Eu li um livro muito tempo atrás, eu tenho uma frase que eu sempre repito em culto, de vez em quando eu estou repetindo lá de novo, eu falo assim, contando a história de um general americano, que ele falava assim, até um cafezinho que eu vou tomar, eu dou graças a Deus. Eu não me esqueço de agradecer a Deus. Por quê? Porque Deus é tudo, Ele é tudo que você tem, tudo que você conquistou, tudo que você é Ele, não tem outro jeito. Então Ele apresenta novidades, abre a mente, e isso aconteceu comigo. Aí de repente falou assim, eu quero voltar a estudar. Mas como assim? Não tinha desejo nenhum, quero voltar. Mas eu tinha condição? A minha condição financeira não mudou nada. O carro também não tinha aparecido. Não tinha carro. Pra você ter uma ideia, antes de me converter, eu comprei um 147. Eu tive um 147 antes de me converter. Quando entra a lei e eu não tinha carta, eu dirigia sem carta. Tá? Porque eu ensinei ele a dirigir. Ela ensinou a dirigir. Eu encosto olha ele, porque se me pegasse embriagado sem carta, eu tomaria o processo e não conseguiria tirar a carta. Encosto ele. Não dirijo mais ele quando eu me converto. Por quê? Eu sou cristão agora. Caramba, né? Eu sou cristão. E o carro lá... encostado. Mas um carro velho. E você ia para a igreja a pé? A pé. E o que faz com o carro? Eu dou o carro. Pego o carro e dou para um outro pastor. Que era quem era essa tuba. A gente vai e dou o 140. Ele ficou anos parado. Aí a gente se converte, tal, não dirijo mais, porque eu não posso fazer mais isso. A gente pegou, Deus falou, a gente pegou e doou o 147. Ele é cristão, por isso que é o 147. Se fosse um Peugeot, ele tava... Ah, não, aí já tava fazendo outra conversa, né? Aí, eu quero voltar a estudar. Não tinha terminado o segundo grau. Falou, mãe, eu quero voltar a estudar. Mas eu não tenho condição, não tenho dinheiro, não tenho nem dinheiro como material. Não, eu te ajudo, meu filho. Ajudo. Aí tem o antigo Mobral, né? Que é lá no SESI lá. Eu volto lá no SESI para fazer as matérias, começo a estudar. Mas você estava ainda fazendo o ensino médio, que você não tinha terminado. Não, eu fui terminar o ensino médio. Ah. Voltei para terminar o ensino médio. Vou para o SESI, compro o material, faço as aulas, aí faço a prova para o ensino médio, termino o ensino médio. Aí falo assim, eu quero fazer a faculdade agora. Minha filha está prestes a entrar para terminar o segundo grau e ir para a faculdade também. Mas eu não conseguia pagar nem para mim, para ela, como é que eu ia pagar para mim? E um detalhe, tá? A minha filha, quando a gente chega se converte, ela tem 7 anos, a Franciele. A Franciele tem 7 anos. O que você aprende? Orar? Você não tem dinheiro, mas você sabe orar. Senhor, prepara tudo para minha filha, tal, todo assim, aquele processo. 7 anos já, começa a orar, a formação dela. Chega aos 18 anos, a hora de entrar na faculdade. Aí chega o Nelson José convertido também, quer fazer a faculdade. Ela inicia dela. A gente não consegue pagar e ela tranca a matrícula. Imagina uma tristeza maior do mundo. Como assim? Eu aprendi que se a gente orar, a gente conquista, Deus faz. Lembre-se, eu comecei a orar quando ela tinha 7 anos, ela chega aos 18. E agora? Meu Deus. Não dá para pagar. E tentamos, hein? Não, vamos pela fé. Ela inicia, né? Vamos pela fé. Não acontece milagre. Ela para. Tem que parar. Você imagina a tristeza. E aí? Continue orando. Continue esperando. Aí vem o quê? O Enem. A bolsa. Ela se inscreve. Ela consegue 100% de bolsa e termina a faculdade dela. Glória a Deus. Ao mesmo tempo, eu estou com vontade de fazer a minha. Eu começo a sucrial. Falo, não quero saber de sucrial, não quero. Era de graça, né? Faço vestibular, passo e entro para sucrial na FATEC. Falo, não quero fazer direito.
Mas como é que eu vou pagar direito? Um curso caro, um curso que na época era um dos cursos mais top que tinha. Sim. Aí eu faço o quê? Vou pro Enem também. Só que não te cortando, você e ela fizeram vestibular junto. Era de madrugada, nós em casa orando e esperando sair o resultado. Do Enem. As bolsas. Aí sai o resultado. Franciele, 100% de bolsa. Fisioterapia no Salesiano. Nelson José, 100% de bolsa na Unip. Glória a Deus. No mesmo dia, na mesma hora. No outro dia, eu pego o coletivo, desço na Unip para levar minha papelada. E vou a pé até o Salesiano para levar a papelada dela para se matricular. Ela se forma e eu me formo. Consigo terminar meu curso, ela termina o curso dela. Mas não pula os 5 anos de... 5 anos de bicicleta, lá do Palmeiras até a Unip. Para quem não é de Araçatuba, 1 hora de nós estamos falando de bike. 1 hora de bicicleta. 1 hora não de... dá hora. 40 minutos? 40 minutos. 40 minutos de bike. E de volta, acho que dá 1 hora. Não. E tem uma subidinha para voltar terrível, da estação. Não lembro aquela subida. Para vir, acho que é até bacana, mas para voltar... E a subida? Olha só, quando você está dentro da ação de Deus, do propósito de Deus, quando Deus está trabalhando, quando Deus está realizando, talvez você não entenda o fim. Para quê e por que eu estou fazendo isso? Será que vai valer a pena? O que tem no final quando eu terminar isso aqui? Eu não tenho certeza. Às vezes você não tem a certeza. Deus está trabalhando, a ação dele está acontecendo, só que às vezes a parte que você tem que fazer, ela é muito dura, ela é doída, ela é dolorida. Não seria mais confortável ter um carro todo dia para a faculdade, voltar? Não, eu ia de bicicleta. Mas qual era a perspectiva de futuro? E era cansativo, porque às vezes eu saía da TV 10 para 7, 15 para 7, couro para chegar na coisa, na faculdade, e o desejo era chegar antes, porque eu chegava suado. Entrar um pouquinho na sala antes, para dar uma refrescada, uma secada, porque é chato chegar todo molhado de pedalar. Só um agravante, que bicicleta que era? Sem marcha. Nossa. E não tinha freio. Ele freava no tênis. Sabe o tênis. Chamava ela? Caveirão. Era assim, limpona. Mano. Ele freava no tênis. O tênis dele era comido de um lado, dele freava a bicicleta. Deus me livre. Ruim financeiramente. Financeiramente péssimo. Era assim, era tudo no limite. Nunca conseguimos Mas o comprar poder um livro, do Evangelho, né? O poder do Evangelho é fantástico, porque ele te sustenta nas piores situações, nas piores crises. Porque não é o externo que te sustenta. Não é eu ter um carro para ir para a faculdade. É eu ter Jesus no meu coração que está me impulsionando para fazer aquilo. Então, às vezes eu subi aquela subida, lembra até hoje, o cara chorava. De chorar mesmo. Falei, mas será que... Será que está valendo a pena tudo isso, né? Mas é isso que eu repetia. Vinha aquele desespero, falava, mas para que isso? Por que disso? Aí eu lembrava de Jesus, lembrava da palavra, e eu começava a repetir, vai valer a pena, vai valer. Eu repeti dessa forma, vai valer a pena, em nome de Jesus vai valer a pena, em nome de Jesus vai valer a pena. E continuei. Detalhe, né? Eu não podia pegar DP, porque senão eu perdi a bolsa. Perdi a bolsa. E fui, terminei, me formei. Tá? Você se formou com quantos anos de idade, Nelson? Acho que 46. 46 anos você terminou o 5º ano da faculdade. Acho que 46, 47. Entendeu? Aí tá. Aí continuou minha jornada, continuo na TV. Fiquei 25, 26 anos ali. E continuo na igreja, perseverando na igreja. Aprendendo, tá tranquilo, tô em paz, minha filha se forma, meu menino também se forma. Tranquilo aqui, tá em paz. O que acontece? E o projeto lá atrás, que você vai formar seu tijolinho espiritual e depois você vai seguir uma outra jornada. Tem um povo te esperando. Tem um povo te esperando. Aí é onde a gente sai. A gente sai e começa o nosso projeto de uma congregação da nossa igreja onde nós estamos hoje, batalhando com um povo
um pequeno rebanho lá, eu e minha esposa. E a nossa família também. Estamos juntos lá. Mas o que nós achamos, por isso nós estamos aqui hoje, porque dando esse testemunho, porque isto tudo é o poder do Evangelho. Amém. O que você pensa hoje, o que você acha que é hoje, que não tem saída, não tem o porquê, não tem como, não tem jeito, é história, é lorota. É o que te formou, o que te treinou, o que te fez assim. Mas tem um outro que tem o poder de abrir a tua mente, abrir caminhos de uma forma tremenda e sobrenatural. Que você não vai entender e você não vai compreender muitas coisas, mas é por fé. Não é porque você entende e compreende o que está acontecendo. É por fé. A meta dele, o objetivo dele, é só você se dispor a deixar ele te conduzir. A te levar. Não tem outro jeito. E nesses anos todos, o que eu digo quando às vezes eu converso com as pessoas? Eu digo que eu sou formada em Direito, eu sou formada em ADM, eu sou formada em Fisioterapia e eu já comecei a fazer Direito de novo e aí comecei a fazer Psicologia, mas tranquei. Por quê? Nelson José fez Direito, Franciele fez Fisioterapia, Nelson Júnior fez ADM e Laisa começou 2 faculdades. A Laisa não definiu ainda. E em todas essas faculdades... A mãe está junto. Rose. Mãe, mas não vai dar, vai. Mãe, vai. E Nelson José... E aquela língua que era um desafio, hoje é a sustentação da família. O que Deus fez? Deus transformou Rose. Deus me transformou de uma forma... Eu era uma pessoa que eu não ouvia ninguém. Não vou parar para ficar te ouvindo. Depois que eu aceitei Jesus, hoje, eu sento 1 hora, 2 horas, ouvindo uma pessoa falar. E depois ainda oro com ela, ainda abençoo a vida dela e continuo orando por ela. Deus transformou a minha vida. E aquela língua que só falava mal, que só reclamava, hoje proclamo o Evangelho. Glória a Deus. E Deus já me levou por várias cidades, por vários lugares. Ele já me levou a Israel sem R$1. Fui a Israel e voltei. Nelson José me deu R$150. Ele disse, Rose, que nós temos é R$150. Tá aqui, leva. Fui, fiquei 12 dias em Israel, voltei com a sacola cheia de presente e com o meu 150 de volta. De volta. Deus me levou e me trouxe. Sem eu gastar R$1. Ô Nelson, a gente precisa encerrar, mas a conversa está uma delícia. O que eu quero te perguntar é, valeu a pena? Valeu e continua valendo e sempre vai valer a pena. E repito, não é porque eu falo, é porque Jesus é. Porque Jesus faz. É verdadeiro, é real. Então, se alguém está pensando ao contrário, se alguém ouviu a nossa história aqui e acha que é lorota, experimenta, sabe? Experimenta. Eu não sei te explicar. Não foi fácil, mas foi vitorioso. Eu não sei te explicar como ele faz, eu só sei que ele faz. Simples assim. Simples assim. E o nosso casamento, que a gente achou que não existia mais, né? Que o amor tinha acabado, Deus entrou, restaurou. E hoje eu digo, Deus restaura casamento. Porque Ele restaurou o nosso. O Rose, desculpa te cortar, não? Mas é exatamente nessa linha que eu quero fazer uma provocação aqui para você. Sim. A gente sempre, no final de cada conversa, cada bate-papo, a gente conta aquela historinha de Martinho Lutero, que estava passeando pela rua e um sapateiro parou ele e falou assim, Lutero, como é que eu posso servir melhor a Deus? Talvez esperando uma resposta assim, olha, abre uma igreja, ou faz isso, faz aquilo. E Lutero dá uma resposta muito interessante. Ele fala assim, olha, faça um bom sapato e venda a um preço justo. Então, nessa resposta, eu quero te perguntar, Rose, como que uma esposa, uma mãe, pode servir melhor a Deus?
perseverando. A perseverança é a chave de tudo. Hoje não deu, amanhã eu tento de novo. Hoje está difícil, amanhã vai melhorar. E colocar tudo diante de Deus. E Deus faz. Não, é a minha vida, é a minha história. Então, é perseverança. É perseverar. Nelson, hoje você é pastor do Ministério Igreja Pentecostal Fortaleza. Isso. Vocês estão localizados onde? Álvares de Azevedo, 2294, no bairro Ipanema. No bairro Ipanema. Isso. Até da estação de água ali na Prestes Maia. Legal. Então você que é de Araçatuba, quiser conhecer, prestigiar o trabalho desses irmãos, quais são os dias de culto lá? Nós temos trabalho de oração na quarta-feira com estudo. Quarta-feira que horas? 19 horas. E domingo à noite o nosso culto. Quarta-feira. Nosso grande culto às 19 horas. Ambos às 19. Isso. Então fica aí o convite, né, Sim. para quem quiser prestigiar esse trabalho do Nelson. Nelson, como é que um pai e um ex-alcoólatra pode servir melhor a Deus? Olha, só tem uma forma. Aprender. É o que eu falo sempre no culto. Palavra. Aprenda a palavra. Desenvolva a palavra. Conheça a palavra. Porque aí você vai se tornar verdadeiramente uma nova criatura para todos os aspectos da sua vida. Conheça a palavra. Viva a palavra. Sem isso você não se desenvolve, você não muda, você não transforma. Nós não temos o poder de autotransformação. Mas a palavra tem. Eu sempre estou repetindo. Gente, palavra, leia a palavra, aprenda a palavra. Se a tua vida se resume simplesmente aos nossos encontros, ao nosso culto de quarta e domingo, você vai fracassar. É muito pouco. É muito pouco. Se resume a recordes da sua vida, é muito pouco. Vida com Deus, palavra, vivência, aplicação da palavra, é da hora que você levanta até você fechar o olho novamente. E a palavra diz que quando o seu olho está fechado, Deus está lá cuidando. Está cuidando, entendeu? Não tem outro jeito. Glória a Deus. Palavra. Viver. Só uma última coisa. Pois não. Eu sei que tem gente em casa perguntando. Ele falou que ele andou de bicicleta, que ele subiu e que ia valer a pena, E valeu a pena? O que aconteceu com ele? O que aconteceu com o sacrifício todo que ele fez? Sim, Deus foi fiel. E com todo o sacrifício que ele passou, Deus hoje está honrando ele. Colocou ele em um trabalho que ele jamais pensou em chegar. E com as forças dele, ele jamais chegaria. E hoje ele está em um cargo na cidade que Deus o colocou, recompensando todo o sacrifício que ele fez. Eu sei que tem alguém em casa perguntando, e a história, mas o que aconteceu? Não é o caso de dizer o que é, mas ele hoje tem um cargo que Deus o colocou, que muitos almejaria chegar lá, mas Deus reservou para ele. E não é pelo mérito só, é pela graça também. Sim. Pela graça, sempre. Favor Porque imerecido. o Senhor tem sido... Quando você achar que foi você que fez, acabou. É esse que é o detalhe, que as pessoas não entendem. Foi Deus que fez. Mas o Nelson tem uma história. Eu iniciei falando isso e eu reafirmo. Chega a me emocionar as tuas falas, Rose, nesses momentos de dificuldade, porque eu, Hélio, conheci o Nelson centrado. Eu conheci o Nelson que quando ele abre a boca, as outras pessoas murcham a orelha para ouvir, porque é difícil ele falar, mas quando ele fala com autoridade. E a gente não imagina que como Deus transformou essa história. Eu acho que isso quem está em casa nos acompanhando e conhece um pouquinho desse casal, acho que está tendo o mesmo sentimento que eu aqui. Como Deus é bom. Maravilhoso. Como Deus muda a história. Maravilhoso. Sim. Né? E de quem não falava, se vocês deixarem meninos, ele fala 4 horas. De Jesus, ninguém segura ele.
E eu recomendo quem puder visitar esse ministério, ouvir uma pregação do pastor Nelson, que é abençoado. Eu já participei de algumas. O Senhor é bom. Sei, O Senhor todo é bom. tempo. Maravilhoso. Todo tempo. Mais alguma coisa, Hélio? Só, né? Bastante. Falamos bastante coisa. Obrigado. É uma história gente? longa e maravilhosa, né? Obrigado. Espero que isso possa servir para quem está nos acompanhando como um incentivo de continuar. Sim. Né? Sim. Continuar os estudos, continuar lutando pela família. Continuar na libertação diária, né? Que eu acho que é uma luta que você nunca vai poder baixar a guarda, mas Deus é sempre bom. Deus é sempre bom. Ele vai além do que a gente vê, né? Porque toda essa história de vocês com conteúdo maravilhoso, coisas desagradáveis aos olhos dos outros estavam acontecendo. Sim. Não é? Mesmo quando vocês se conheceram, você falou o Fusquinha pirata ali, Sim. um olho só, um problema com dificuldade com alcoolismo ou com uma língua que muito fala, e uma senhorinha, 14 passos ali, ajudou a transformar tudo. Essa é a né? definição. E mesmo dentro do que Cristo quer, uma bicicletinha para você cruzar a cidade, Sim. carrinho de bebê conquistado através de doação, mas o conteúdo ali estava sendo transformado profundamente. Né? Sim. Isso é maravilhoso. Que privilégio poder recebê-los. Muito obrigado, Amém. Nelson e Rose, por terem vindo aqui. Nós que agradecemos pela E oportunidade. essa casa aqui, o Vocação está aberto, né? Com certeza. O Vocação está aberto para vocês. Quando Amém. vocês quiserem estar aqui novamente, a gente Amém. quer recebê-los. E você que nos acompanhou até aqui, a gente quer te agradecer. Pede novamente que você deixe o like aqui, se isso aqui foi legal também para você, assim como foi para a gente. Comente, por favor, comente. Conte como você está saindo entusiasmado de uma conversa dessa, porque isso faz sentido para nós. A gente quer ouvir também de vocês o quanto isso aqui tem abençoado. Você tem os canais aí de você nos ajudar financeiramente. A gente quer agradecer o William Secati, que tem nos apoiado aqui. Vou novamente deixar o telefone dele para você que precisa de alguma atividade aí com o seu sofá, alguma reforma, alguma construção sob medida. É o DDD 18 981 34 86 49. E para você também que quiser ser um patrocinador desse canal, as portas estão abertas, tá? Nos procure. O nosso telefone é 18 997 37 90 63. É o canal que você pode falar conosco, pode inclusive fazer doações para nós. Essa é a nossa chave Pix. Mas também nos procure, comente um pouquinho de como isso está sendo bom para você. E Deus abençoe. Obrigado, tá? Obrigado mesmo. Um abraço, gente.